Josué capítulo de número 7 diz assim, verso de número 2 em diante. Sucedeu que Josué enviou alguns homens de Jericó a Ai, cidade de Ai, que fica perto de Bet-Shevan, e ao leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram a cidade de Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai, envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, Josué, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens então atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Serabim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com todas as autoridades de Israel, rasgaram as suas vestes, prostraram-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobriram de terra a cabeça e ali permaneceram até a tarde. Então disse Josué, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos destruirmos e nos entregarmos nas mãos dos amorreus e nos destruirmos? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome desta terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então o Senhor disse para Josué, levante-se, levante-se, porque estás aí prostrado. Israel pecou. Podemos assentar, irmãos. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui depois de 25 dias ali no Japão. Tivemos a oportunidade de estar visitando o meu cunhado e a minha irmã, e também rodamos um pouco, passeamos um pouco no Japão, e tivemos também o privilégio de pregar em algumas igrejas ali no Japão. Lembrando que, para alguns irmãos que não me conhecem, eu sou nascido no Brasil, mas crescido a minha vida inteira no Japão. E Deus fez grandes milagres lá. Quero trazer para o pastor saudações dos pastores do Japão, o pastor Haroldo e os demais outros pastores que estivemos lá, que nos recebeu de braços abertos. E é muito bom e passear, né, irmãos? Eu espero que os irmãos tiverem a oportunidade de ir ao Japão, me convidem, que aí eu vou junto também. E eu tiro outras férias, não é? Eu tenho que montar uma caravana para o Japão. Turistando no Japão, acho que eu vou montar uma caravana e a gente vai junto, né? Em nome do Senhor Jesus. E é um prazer estar aqui pregando. Eu ainda estou um pouco no fuso horário, às vezes eu tenho acordado 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, meio que bagunçado, sem saber onde eu estou. Cheguei na terça-feira, né, para ser mais exato, na terça-feira na madrugada, então a cabeça fica um pouco assim, porque são 13 horas de fuso horário. Então, irmãos, a nossa cabeça ainda está um pouco confusa, mas glória a Deus por estarmos aqui pregando a palavra do Senhor. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o cuidado com a nossa visão. O cuidado que nós temos que ter quando nós encaramos certas coisas. Já reparou que existem coisas na nossa vida, pequenos detalhes que fazem grande diferença no futuro? Hoje você está enfrentando um pequeno problema e você diz, não tem problema com isso aqui. É pequeno demais. Eu não preciso enfrentar essa dificuldade. Olha, deixa de quieto, deixa eu colocar aqui debaixo do carpete, deixa eu colocar aqui debaixo do tapete e vou viver a minha vida. Porque não tem problema, ainda não está afetando a minha vida da família, não está afetando os problemas do dia a dia. Sabe aqueles problemas que batem na sua porta, mas você esconde ele, coloca atrás do armário e diz, olha, não tem problema. As coisas estão bem, tudo está dando certo, parece que as coisas estão melhor. Olha, semana passada eu ganhei uma grande batalha, semana passada eu vivi um grande milagre do Senhor, semana passada eu vivi coisas extraordinárias da parte de Deus, semana passada Deus fez algo na minha vida que é incontável, semana passada Deus abençoou a minha família, semana passada, e você fica contando as coisas do passado, sem saber que Deus tem algo para você no futuro. E sem saber que você precisa tomar cuidado com aquilo que você vive no dia a dia. É por isso que existem coisas
pequenos detalhes que nós precisamos tomar cuidado. E é sobre isso que eu quero estar conversando com vocês, porque o verso que nós lemos, o capítulo que nós lemos, o povo de Israel se esquece de olhar os pequenos detalhes e eles enfrentam uma grande derrota. Lembrando que o povo de Israel tinha passado agora a sucessão de Moisés para Josué, e Josué foi escolhido por Deus para guiar o povo para vencer os inimigos, ganharem de todos. Nos capítulos anteriores, capítulos 5 e 6, vai nos contar da vitória que eles tiveram em Jericó. Irmãos, é tão lindo que as muralhas eram grandes, o tamanho do problema era muito maior do que o texto que nós lemos, que é a cidade de Ai. E lá eles conseguiram a vitória, porque eles estavam de acordo com a vontade dos planos de Deus. As muralhas eram tão grandes que as pessoas ficavam se imaginando como iremos vencer o inimigo, como iremos ganhar do inimigo, como iremos passar pela essa dificuldade. Mas o Senhor, quando está conosco, não importa o tamanho do nosso inimigo, Ele nos ajuda a vencer. Ele nos faz ver milagres acontecendo. É por isso que a Bíblia nos chama que quando aquele menino que iria nos vir seria chamado de maravilhoso, é porque existem coisas maravilhosas que Deus quer fazer na nossa vida. Então a Bíblia nos conta nos capítulos anteriores ao texto que nós lemos, é que eles vencem Jericó com grande facilidade, porque o Senhor estava com eles. Só que então o coração deles estava tão alegre, o coração deles estavam tão maravilhados, porque Deus tinha feito um milagre poderoso na vida deles, que quando eles chegam na cidade de Ai, o problema começa a surgir. O problema começa a aparecer. Mas vamos lá, o texto nos diz que então Josué envia alguns homens para a cidade de Jericó, alguns espias para sondarem a terra, assim como ele tinha feito em outras cidades, assim como ele tinha feito em outros lugares, assim também quando Moisés tinha feito de enviar espias para dar uma olhada, para saber qual é o inimigo, sondar o inimigo, para saber se aquele inimigo era poderoso ou não. Só que então, o relatório dos espias era um relatório que basicamente subestimaram seus inimigos. Olharam para os inimigos e disseram: não tem problema, é pequeno. Se nós enviarmos 2 ou 3 mil pessoas, iremos derrotar esse inimigo. Nós iremos vencer esse inimigo. Nós iremos ultrapassar os limites e nós vamos mostrar que o Senhor está conosco. Mas quando eu e você subestimamos o inimigo, nós estamos dando brecha para que ele nos ataque. É por isso que o Senhor Jesus, ele sempre disse para os seus discípulos: vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia e a hora, vocês não sabem quais são os inimigos. É interessante que teve uma vez que os discípulos chegaram e tentaram expulsar o inimigo, o Satanás, os demônios que estavam em um rapaz, mas a Bíblia nos conta que eles fugiram. E eles ficam se perguntando: Senhor, por que esse demônio não foi expulso? Então o Senhor vai dizer para eles: é que precisa de oração e jejum. Deixa eu dizer algo para você. Não é porque o inimigo é pequeno que você tem que orar 10, 15 minutos. Não é porque o inimigo é pequeno que você tem que deixar de jejuar. Não é porque o inimigo, ele é pequenininho, não tem nada, parece que não vai te matar, e que você tem que deixar de vigiar e orar. Quais são os problemas pequenos que você tem deixado passar? Isso se chama percepção. Se você está de acordo com a visão de Deus, Deus vai te mostrar se esse inimigo, pequeno ou grande, vai afetar a sua vida. Quando eu e você estamos como os espias, subestimando os nossos inimigos, dizendo que esses inimigos não têm problema, dizendo que esse inimigo não vai nos afetar, nós estamos dizendo que agora eu posso, porque eu venci o inimigo grande no passado, agora eu posso vencer. Não é eu posso vencer, é se o Senhor pode vencer, é se o Senhor está de acordo com os meus planos e os nossos planos estão alinhados, e se eu entendo qual é o propósito de Deus na minha vida. É interessante que quando eu fui agora para o Japão, nós fomos para o castelo de Osaka. E o castelo de Osaka, durante muito tempo, foi o local principal do governo no Japão. Lá tem pedras enormes, que se imaginarem, são mais de 103 toneladas uma pedra, que tem mais de 60 metros de altura. E eles construíram uma fortaleza tão poderosa que por mais de 400 anos foi indestrutível. Porém, a Bíblia não, mas a história do Japão vai nos contar que um exército, ele começa a se planejar para atacar essa cidade. Então, o exército era menor,
do que o exército que estava dentro da cidade, em volta das muralhas. Só que então, a história do Japão vai nos mostrar que um Tokugawa Ieyasu, quando ele ataca esse local, ele usa poucos soldados que eram especialistas em escalar, poucos soldados que eram especialistas em entrar em lugares difíceis. E ele consegue vencer, e ele consegue tirar Osaka como centro do governo e leva para Tóquio, que nós temos hoje como a capital do governo. Mas por quê? Ele teve a percepção certa. Porque durante 400 anos o meu lugar não foi atacado. Durante 400 anos ninguém me destruiu. Durante 400 anos não tem problema, eu vou vencer qualquer inimigo. Quando eu e você achamos que a nossa vida espiritual está boa, é aí que nós precisamos orar mais. É aí que nós precisamos tomar cuidado. É aí que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. É aí que nós precisamos olhar para nós mesmos e saber: Senhor, me ajude a vencer. Me ajude a vencer as batalhas que eu não estou vendo. Abra os meus olhos para saber quais são os inimigos que estão batendo na minha porta. Irmãos, em momentos difíceis da nossa vida, inimigos sempre vão bater na nossa porta. Mas não deixe a sua visão como a visão dos espias, uma visão sem a visão de Deus. Uma percepção errada dos seus inimigos. Deixa eu ser aqui mais aplicativo e mais para os dias de hoje. Homens, cuidado com os pequenos detalhes que fazem que as coisas da sua família sejam destruídas. Cuidado com aquelas mensagens, cuidado com aquilo que você visita, cuidado com aquilo que você vive, cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que você age para a sua família. Mulheres também, cuidado com as mesmas coisas. Jovens, cuidado para que você não seja enganado pela roda dos seus amigos. Tudo nós precisamos estar atento e alerta para saber qual é a vontade de Deus para os nossos dias. Porque se eu e você fechamos os olhos para as coisas ao nosso redor, nós deixamos que o inimigo pode nos atacar, pode nos ferir, pode nos machucar. Então, quando eu e você temos a nossa visão obscurecida pela nossa falta de percepção, nós somos atacados muito fácil. Voltemos ao texto. A Bíblia vai falar então que ele sofre uma grande derrota. Ele sofre uma grande dificuldade. Ele sofre um momento de destruição. Ele sofre um momento em que eles ficam desanimados e eles começam a dizer: Senhor, por que o Senhor nos trouxe aqui? O Senhor nos trouxe para esse local. Porque o Senhor nos levou, nos tirou da terra do Egito, nos fez atravessar o Jordão para vivermos esse problema. Por que, Deus? Por quê? Deixa eu dizer algo para você. Não importa o tamanho do seu inimigo, não importa o tamanho dos seus inimigos que estão batendo na sua porta, não importa o tamanho da sua derrota, não importa. Sabe por quê? Às vezes o Senhor quer nos ensinar uma lição através das nossas derrotas. É difícil você ouvir isso, mas é verdade. Às vezes, uma batalha que nós perdemos não é uma guerra perdida, tá? Deixa eu ser profeta aqui no nosso meio. Não é porque você enfrentou um problema na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, que esse problema irá afetar você nos dias de hoje. Deus está te ensinando uma lição com esse problema. Deus está te ensinando um novo caminho. Deus está dizendo para você: levante-se, levante-se. Mas para quem nós temos clamado quando nós perdemos as nossas batalhas do dia a dia? Para quem nós temos clamado: Senhor, Senhor? Ou nós temos reclamado com os nossos amigos porque perdemos uma batalha? Ou nós temos reclamado com as pessoas à nossa volta quando nós estamos perdendo batalha? Será que nós temos clamado a Deus e dito para Deus: Senhor, Senhor, por que perdemos essa batalha? E aí o Senhor nos lembra a promessa: Ei Josué, eu te trouxe nessa terra para conquistar. Ei Josué, levante-se. Ei Josué, aquilo que aconteceu na vida de Moisés, vocês viram que o inimigo Egito foi destruído. Você viu que o mar vermelho foi aberto. Você viu o que aconteceu no deserto, em que aonde não havia água, abriu e veio e deu para sustentar e alimentar e abençoar a todos. Você viu o que aconteceu no passado? Eu quero realizar no meio de vocês.
Você viu o que eu fiz em Jericó? Eu quero realizar no meio de vocês um novo milagre. Deus quer realizar para vocês novos milagres. Deus quer realizar no meio de vocês novos milagres. Repito, Deus quer realizar no meio de vocês novos milagres. E quando Josué então, ele joga a sua reclamação diante de Deus, Deus diz para Josué: Josué, levante-se. Não é uma batalha que você perdeu que vai fazer você ficar prostrado. Não é uma batalha que você deixou de ganhar, que Deus ele não olha para a sua vida. Deus quer que seus filhos percam. O texto vai dizer que Deus não queria que eles perdessem. Mas então entra um grande problema, que é o Israel pecou. E aqui eu quero entrar no principal passagem do texto. A Bíblia nos vai contar então que Acã, ele faz uma coisa que contamina todo o povo. Quando eles vencem lá em Jericó, eles vencem batalhas, Acã pega alguns objetos para si, ele pega algumas coisas para si, e ele guarda esses objetos na sua casa. No verso do capítulo 7, no verso 1 e 1, vai nos mostrar que ele toma posse daquilo que ele não deveria tomar. E ele leva isso para a sua casa, para a sua tenda. E Deus tinha avisado para o povo: olha, não peguem nada do inimigo, destrua tudo. Ele desobedece. Ele vê as coisas materiais e fica iluminado, fica com os olhos brilhando, dizendo: eu preciso ter essas coisas. Ele leva para a sua casa. E ele começa a desfrutar daquelas coisas. Ele começa a dizer: que bom, isso aqui é bom para mim. Ele desobedece a palavra de Deus. Então quando Deus diz para Josué: Josué, Israel pecou, por causa de uma pessoa, a nação de Israel sofre a derrota. O que você quer dizer com isso, Everton? Cuidado com os nossos pecados. Cuidado com aquilo que nós temos errado. Porque pode afetar a comunidade do povo de Deus. O que você tenta traduzir um pouco mais fácil, Everton? Um erro de uma pessoa pode destruir uma família. O erro de uma pessoa pode acabar com os sonhos de uma família. Você já reparou que os nossos pecados não afetam somente a nós mesmos, mas também afetam outras pessoas? Você já reparou que quando nós cometemos o erro, pessoas à nossa volta sofrem? Você já reparou que tem pessoas ao nosso lado que sofrem com os nossos erros? E a gente: não, eu estou pecando, só eu que estou pecando, não vai afetar ninguém. Mas quando é aberto e descoberto todas as coisas, afeta a comunidade do povo de Deus, afeta a sua família. Ah, é só pequeno um objeto. Ah, não tem problema eu pegar uma ou duas pedrinhas. Não tem problema eu pegar uma ou duas túnicas. Não tem problema eu pegar uma ou dois tapetes aqui e levar para minha tenda. Não tem problema. Deus não vai. Não, afetou a nação de Israel e 36 pessoas morreram. A consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Hoje é uma palavra pastoral, em que quando nós estamos diante das dificuldades pequenas, nós não podemos nos esquecer que nós precisamos ter uma visão a respeito da vida e a respeito daquilo que Deus quer na nossa vida. E não somente isso, existem coisas que nós precisamos nos livrar. Precisamos tirar todo o embaraço da nossa vida. Precisamos tirar tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que pode trazer uma derrota para a sua família,
tudo aquilo que pode trazer uma derrota para a sua casa, tudo aquilo que pode trazer uma derrota na sua vida financeira, tudo aquilo que pode trazer uma derrota para a sua vida espiritual, tudo aquilo que pode afetar o ambiente em que você está congregando, a casa de Deus. Deixa eu te dizer, quando eu e você nos esquecemos do embaraço da vida, deixamos tudo para trás e vivemos e caminhamos com a vontade de Deus, Deus nos fará prosperar, Deus nos fará vencer as maiores batalhas, Deus nos fará ganhar coisas que nós nunca ganhamos. Mas nós precisamos descobrir quais são os inimigos pequenos que têm nos atacado. Levante-se, Josué. Levante-se. Por que você está prostrado? Por que nós estamos prostrados nas nossas vezes? Oramos e oramos, buscamos e buscamos, mas nós não temos a resposta certa. Oramos e oramos a Deus e pedimos sabedoria para que Deus nos guie, e Deus está dizendo: olha, existe algo que precisa ser tirado na sua vida, existe algo que precisa ser transformado na sua vida, existe algo que você precisa olhar de novo. Deus hoje está tirando as escamas dos seus olhos para que você enxergue os verdadeiros inimigos que estão na sua porta. Repito, Deus está tirando as escamas dos seus olhos e quer que você enxergue os verdadeiros inimigos que estão batendo na sua porta. Deixa eu te dizer, quando eu e você estamos caminhando na visão de Deus, Deus vai nos enxergar. Se os inimigos são pequenos, se os inimigos são pequenos, Deus está dizendo: vigiai e orai. Deus abriu o mar, mas Deus continua abrindo o mar. Deus fez no deserto milagres acontecerem, Deus continua fazendo no seu deserto milagres acontecerem. Deus não é Deus da destruição de Jericó, mas Ele também é o Deus que vai fazer os inimigos de Ai agora fugirem. E acontece, sabe o quê? Que Deus diz: Josué, tira o pecado, tirou, agora eu vou te dar a estratégia certa para você vencer o inimigo. Primeiro, nós precisamos ter uma percepção certa dos nossos inimigos. Segundo, nós precisamos saber se existe algum pecado em nosso meio. Depois que nós descobrimos, o Senhor diz: tira o pecado, arranque o pecado. Agora, Josué, eu vou te dar estratégia. Agora, Josué, eu vou te dar estratégia. A estratégia é o seguinte: vá com o povo, vá com o exército. Quando você se aproximar da terra, eles vão pensar que vocês também são um número pequenos, e vocês vão fugir. Como assim, Senhor? O inimigo está me atacando, eu vou voltar para trás? Faça isso, faça isso. Que estratégia é essa? Que estratégia mais maluca é? Eu vou para perto da cidade e depois eu tenho que sair correndo? Sim, porque eles vão olhar para você e vão dizer: é pequeno. Assim como perdeu a primeira vez, a segunda vez vai perder também. Olha lá, eles estão fugindo de novo. Olha lá que inimigo, olha lá que pessoas fracas. Olha lá que povo de Deus fraco. Olha lá esse pessoal aí. Vão perder mais uma vez, nós vamos vencer. Aí quando o inimigo achar que você é pequeno, Deus vai te dar estratégia para que você vença o inimigo. Assim, quando Satanás olha para as nossas vidas e acha, ele não ora, ele não busca, mas ele não jejua, Deus está dizendo: o meu filho, ele é pequeno para você, Satanás, mas eu vou mostrar que agora ele está comigo, e quando ele está comigo, a estratégia certa vai vencer vocês. Irmãos, Deus está dando estratégia novas para algumas pessoas aqui. Deus está dizendo: isso aqui que acabou com a sua família, nunca mais vai acontecer. Isso aqui que acabou com a sua vida espiritual, nunca mais vai acontecer. Isso aí que acabou a sua vida, os seus relacionamentos, Deus está dizendo: vai vir estratégias novas para você. E Deus derrama estratégias novas, visão nova, caminho novo para você trilhar. Santo. Deus não deixa o seu povo sem estratégia certa. Na primeira vez que eles atacaram,
Eles atacaram porque as estratégias eram dos espias. A estratégia era humana. Josué, envie somente 2 ou 3. Josué então segue a ordem dos espias. Na segunda vez, Deus dá estratégia para Josué vencer os inimigos. Fiquemos de pé, irmãos. Agora é o momento de nós refletirmos sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos e comece a pensar quais são os pequenos detalhes que têm afetado a sua vida espiritual. Quais são os pequenos detalhes que têm afetado o seu matrimônio? Quais são os pequenos detalhes que têm machucado pessoas à sua volta? Se existe algum pecado na sua vida, é o momento de você se colocar de joelho e começar a pedir: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? É você tomar uma posição de liderança. É você tomar uma posição como a de Josué, de ir no templo e ficar prostrado até a tarde, e ficar desde manhã até a tarde, até você receber uma proposta, até você receber uma estratégia nova. Não saia do lugar, diz o Senhor. Se existe algum problema que você tem passado na sua vida, não saia da posição, para que você não peque. Não saia daquele lugar até receber uma resposta do alto. Não ande segundo os conselhos dos espias, não ande segundo os conselhos dos ímpios, não ande segundo os conselhos dos homens, mas aquele que se assenta perto do Senhor receberá conselhos novos. Não ande segundo as suas vontades e a sua visão, ande de acordo com a estratégia de Deus para você. Reflita naquilo que tem machucado as pessoas na sua volta. Deus está dizendo que Deus tem mostrado para pessoas aqui pecados pequenos, que vão afetar a sua família se você não tomar uma posição. E Deus está dizendo para arrancar este pecado, seguir um novo caminho e dizer: Senhor, perdoa-me, porque Ele está pronto para perdoar, que Ele está pronto para abençoar, que Ele está pronto para dar vitória, que Ele está pronto para dar novas estratégias. Deus, chame os irmãos ao arrependimento. Chame os irmãos para o arrependimento. Chame os irmãos ao arrependimento. Agora Deus vai começar a abençoar pessoas aqui com estratégias novas. Se é na parte financeira, Deus está dizendo estratégias novas. Se é na parte da saúde, Deus está dizendo estratégias novas. Se é na parte familiar, para que você seja próspero na sua casa, Deus está dizendo: estratégias novas estão vindo aí. Deus está derramando sobre a vida de homens aqui liderança. Deus está dando visão nova, estratégia nova para caminhar. Deus está dizendo aqui que existem mulheres que estão pedindo estratégias para que seja abençoadora no seu lar, para que seja a mulher sábia para edificar, para que seja a pessoa para abençoar os seus filhos. Deus está dizendo que está tendo estratégias no meio da sua igreja. Peça estratégia. É o momento de você clamar: Senhor, derrame estratégias nas nossas vidas. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Ainda há lugar para pessoas. Ainda há lugar para pessoas que querem estratégias novas. Deus não deixa o seu povo sofrer. Pai, essa é a minha oração sobre essa igreja. É por isso que eu profetizo estratégias novas para a CFN. Eu profetizo estratégias novas para os homens. Eu profetizo estratégias novas para as mulheres. Eu profetizo estratégias que vêm do alto, vêm da parte do trono de Deus, vem da própria presença do Pai, vem do próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo vai guiar pessoas aqui a partir de amanhã, com novas estratégias para alcançar outras pessoas. Deus está derramando sobre aqui. Este momento é profético, esse momento é de Deus, esse momento é o próprio Senhor dizendo: eu vou derramar estratégias
dias novas sobre o meu povo, diz o Senhor, e a sua igreja diz amém, amém e amém.